Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aí. Lembrando que quem não se inscreveu aí, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a democracia corintiana. Nós vamos começar desde o início, né, do que era o período que foi a democracia e o que isso sucedeu até o fim dos acontecimentos. Então, para a gente entender bem o que acontecia à época, o Brasil vivia um período de ditadura militar, né? Os países da América do Sul, praticamente todos viviam ditadura militar, e aqui no Brasil não era diferente. Então, a ditadura militar aqui no Brasil começou no dia 1º de abril de 64 e durou até 15 de março de 1985, né? Os anos 80 era o final da ditadura militar, então o processo estava um pouco mais aberto do que tinha sido na década de 60 e principalmente 70, né? Os anos 80 eram um pouco mais tranquilo do que já tinha sido anteriormente, né? E aqui no Brasil aconteciam muitas manifestações pelas diretas já. Lembrando que, como vivia uma ditadura, então o brasileiro, o povo, o cidadão, ele não votava para escolher o presidente. Então o presidente era militar e ele era escolhido pelos militares, né? Haviam grandes comícios na época, né? Não existia rede social, não existia internet ainda, então o que era feito são grandes comícios. E aqui em São Paulo não era diferente. O lugar onde havia maior concentração de comícios foi o Vale do Angabaú. O Vale do Angabaú tem um processo, tem um significado importante justamente nesse processo de diretas já, né? Celebridades, jornalistas como Osmar Santos, como Gil Kifuri, né, entre outros, artistas, cantores, Rita Lee era uma das grandes que aparecia nesse movimento todo, e atletas. Os atletas com maiores destaques, lógico, eram Casagrande, Sócrates, Vladimir, todos eles ainda inclusive fizeram parte dessa democracia, né? E no início dos anos 80 surge a democracia corintiana. Como que surgiu a democracia corintiana? Então, a ascensão de Valdemar Pires para a presidência do Corinthians após a saída de Vicente Mateus foi o inicial disso aí, né? Isso foi devido à péssima campanha que o clube teve no ano de 1981. O Corinthians ficou em 26º lugar no Campeonato Brasileiro e terminou em 8º no Paulista, por no ano seguinte jogar a Taça de Prata no Campeonato Brasileiro. Naquela época, o Campeonato Brasileiro era decidido pela classificação dos regionais. Os regionais eram mais importantes ainda que o Campeonato Nacional, e tinha uma classificação dos regionais e ela dava vaga para o campeonato nacional, para o campeonato brasileiro. E o Corinthians ficou numa classificação que ele foi obrigado a jogar a Taça de Prata em 82. Era um período que assim, o clube jogava, mas ele poderia subir para a Taça de Ouro, que era a primeira divisão, ainda no mesmo ano. Então era assim, eram uns regulamentos, como eu já falei em outros vídeos, regulamentos esdrúxulos, um regulamento realmente que até envergonha um pouco o nosso futebol, né? O futebol que é pentacampeão do mundo, mas com uma cartolagem muito ruim, né? Depois disso daí, lógico, né? O que aconteceu? Por quê, né? Por que aconteceu tudo isso daí, né? Então, assim, o presidente que era descentralizado, né? Que era o Valdemar Pires, ele colocou um sociólogo que era o Adilson Monteiro Alves, que nunca teve nada a ver com futebol, né, para justamente ser o diretor de futebol daquele clube, e tinham jogadores muito politizados, né, que permitiram o nascimento do modelo inédito e que nunca mais aconteceu no futebol brasileiro de autogestão no esporte. Como funcionava essa autogestão? Então, por exemplo, o roupeiro ele tinha o mesmo poder do voto do presidente. Ué, mas que tipo de voto? Justamente tudo. Então, assim, eles votavam para contratações, quem deveria ser contratado ou não. Eles votavam para a escalação da equipe. Eles votavam para a demissão de algum jogador ou funcionário do clube. E todos eles tinham o mesmo voto. Todos eles tinham essas decisões que eram decisões democráticas, né? Todo mundo tinha o mesmo poder. Washington Oliveto, que era um publicitário, ele que deu o nome, ele participou, lógico, desse movimento e deu o nome de democracia corintiana à época, né? Isso foi só possível
porque as pessoas certas no momento propício que ocasionou de acontecer esse tipo de situação no futebol brasileiro, né? Principalmente futebol mundial ainda teve outros tipos de manifestações muito similares, muito parecidas e com sucesso também, mas no futebol brasileiro até então nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu nada parecido, né? Como eu já falei, o Valdemar Pires ele indicou o Adilson Monteiro Alves. O Adilson Monteiro Alves não era ligado ao futebol, ele era um sociólogo, né? E aí começou a revolução realmente, né? O treinador Mário Travalini, ele conseguiu levar o Corinthians em 82 já às semifinais do Brasileiro. Como eu já expliquei, o Corinthians estava na Taça de Prata, mas o regulamento permitia que a equipe subisse para a Taça de Ouro na mesma edição. Então o Corinthians chega à semifinal do Campeonato Paulista de 82, do Brasileiro de 82, aliás, e vence os paulistas de 82 e 83, o que mostra que a democracia corintiana realmente tinha frutos, estava colhendo frutos, né? Também foi o período onde a primeira equipe do futebol brasileiro a usar dizeres publicitários na camisa. Então, assim, não era um patrocínio esportivo como está vendo aqui na minha camisa aqui hoje, né, que existe muito, né? Naquela época os clubes não existiam. Às vezes algum clube fazia um patrocínio pontual para algum determinado jogo. Lembrando que os jogos não eram transmitidos pela televisão aberta, não existia televisão a cabo, a maioria dos jogos ou era rádio ou você ia no estádio, e salvo algumas exceções de alguns jogos mais importantes, eram transmitidos em VT pela TV Bandeirantes, né? Justamente pós o jogo. Então o Washington Oliveto, que era um publicitário, como falei, e na época ele era o vice-presidente de marketing do clube, ele nunca ganhou nenhum centavo para trabalhar, ele trabalhava no Corinthians de graça, ele é um corintiano apaixonado, né? E ele fazia parte desse movimento e da diretoria também, né? Então dizeres como os direta já, ou eu quero votar para presidente, era muito visto na camisa do Corinthians, né? Até a ditadura militar passou a ter um pouquinho de pressão e alguns pediram para o clube maneirar um pouquinho nos dizeres, até porque a gente estava ainda no período de ditadura militar, né, que tornava isso daí um pouco mais, vamos dizer assim, importante, né, no cenário, né. A autogestão em campo teve resultado revolucionário e próspero, né. Como eu já falei, o Corinthians chegou à semifinal do Brasileiro de 82 e ganhou os títulos paulistas de 82 e 83. Além disso, no período, o Corinthians quitou as suas dívidas e deixou para a próxima gestão em caixa mais de 3 milhões de dólares. Então, assim, foi um período onde tudo funcionou de acordo e que realmente houve resultados. Então, resultados que apareceram, tanto na esfera esportiva quanto na esfera administrativa também, né? Em 84 começa a articulação para o Clube dos 13. Então, ali começou a formação do Clube dos 13, onde a figura do presidente na cadeira do presidencial de cada clube era essencial para a participação do Clube dos 13. E o Clube dos 13, na década de 80 até meados agora dos anos 2000, foi o que representava mais o futebol brasileiro e fazia mais pressão na CBF para conseguir tanto benefícios como campeonato, como torneio e também valor de cota de televisão, né? O Clube dos 13 é que agia muito e começou justamente nessa época daí, em 84, né? Os resultados em 84 e 85 também foram muito ruins. O Corinthians, inclusive, em 84 montou um time muito forte, contratou jogadores de renome, mas não conseguiu dar respaldo em campo, não conseguiu ter retorno no campo, né? Isso daí ajudou também para o final da democracia corintiana. Além disso, ele viu rivais como o Flamengo mesmo, que tinha um modelo clássico de gestão, aquele lá que o presidente mandava, tudo, se destacar no cenário nacional, ganhando títulos nacionais e internacionais, e o Corinthians nesse período já deu uma queda nisso daí, né? Outro fator preponderante disso daí é a saída de alguns ídolos. Casagrande foi para São Paulo e o Sócrates também saiu do Corinthians. A emenda de Oliveira também contribuiu para o fim da democracia. O Sócrates até declarou que sairia do clube caso a emenda não fosse aprovada, e quando ela não foi aprovada, ele deixou o Corinthians para jogar na Fiorentina já no ano de 84, né?
Em 85 também foi o final realmente da democracia corintiana. A não eleição do Adilson Monteiro Alves, que foi apoiado por Valdemar Pires, que era o substituto dele, então foi o fim definitivo da democracia corintiana, né? Ali acabou realmente o sonho da autogestão e desse tipo de modelo de gestão no esporte, né? Mas a gente não pode negar que teve uma importância significativa, e não estou falando só no esporte, a gente está falando uma esfera muito maior e muito global. Lógico que não foi isso que fez a ditadura militar se encerrar. Foi um longo processo, já estava o mercado aberto a isso. O último militar presidente, João Figueiredo, ele já estava abrindo o mercado para o término da ditadura militar. Aí a gente entraria em outro tipo de situação, a gente está falando só de esporte, mas é um esporte que teve realmente relevância nesse sentido, né? Poucas vezes na história de um esporte mundial, né? Nunca no Brasil, né? Nunca aconteceu no Brasil e poucas vezes aconteceu na história do esporte mundial, né? Um movimento que teve caráter tão marcante para o cenário político de um país, né? Então a democracia corintiana teve a coragem de desafiar a ditadura militar, né? E sublevar o povo numa luta para a reconquista de direitos, né? Foi um marco que não deve ser esquecido jamais. Lembrando que nunca mais aconteceu nada disso parecido, né? Mas é um fato que a gente tem que lembrar, que a gente tem que colocar, que faz parte da nossa história e faz parte do cenário, principalmente do futebol brasileiro e principalmente do futebol paulista, né? O cenário paulista foi muito forte nessa retomada da democracia aqui no Brasil. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.